Olá, sejam muito bem-vindos ao Bora Voacast, um programa onde nós trazemos tendência, tecnologia e falamos sobre inovação de uma maneira muito estratégica, para que você possa aproveitar de maneira muito pontual no seu dia a dia, na vida real, como as coisas acontecem. Gente, hoje eu estou aqui com uma convidada espetacular, que é uma grande amiga, por sinal. Eu tenho um orgulho de tê-la aqui com a gente hoje. É a Vivi, diretora de Gente e Gestão da Febrafare da Farmarcas. Vivi, seja muito bem-vinda aqui. Olá, Edu, Silvinha. É um prazer imenso estar aqui de volta com vocês para falar de temas tão relevantes e que agregam tanto para tantos profissionais de RH e para o mercado como um todo. Muito bom, Vivi. Hoje, dividindo aqui a mesa comigo, minha co-host e parceira, bora voar? Bora voar, Aí sim, bora voar. Gente, antes de passar para você, Vivi, para que você se apresente para quem está nos assistindo hoje, eu queria trazer aqui o tema, né, do nosso episódio super exclusivo. Nós vamos falar sobre o impacto da liderança e o poder das iniciativas que engajam, retêm e transformam. Gente, espetacular, e nada melhor do que ter uma Vivi com a gente hoje, né, Silvinha? Nada melhor. Que domina esse assunto como poucos, um RH super admirável. Vivi, de verdade, a gente tem assim um privilégio, uma honra de ter você aqui com a gente, né? Eu tenho, além de um respeito, eu tenho uma admiração pessoal pelo trabalho que você executa ali no grupo da Febrafare da Farmarcas, mas olhando para a câmera, eu quero que você conte ali para o pessoal quem é a Vivi. Conta um pouquinho, se apresenta para o pessoal conhecer um pouco mais você, Vivi. Claro! Bom, sou a Viviane Alvarenga, estou diretora de Gente e Gestão no grupo Febrafare Farmarcas, sou psicóloga por formação, sou especialista em desenvolvimento de liderança pelo Mackenzie, tenho um MBA em Gestão Estratégica de Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas e sou mestranda também em Gestão para a Competitividade. Minha linha de pesquisa é Gestão de Pessoas, também na FGV, então já vejam que gestão de pessoas é minha paixão mesmo e foi o que me inspirou a fazer psicologia, inclusive, entender mais sobre desenvolvimento humano. Que demais. Uau, que formação. Tua parceira ali, ó. Minha parceira. E voando alto. Vivi, toda essa apresentação é sua formação acadêmica. Agora conta um pouquinho pra gente da Vivi na sua trajetória pessoal, construindo a sua vida profissional. Como foi? Claro. Silvia, já somo aqui mais de 18 anos de atuação em gestão, Gente e Gestão, né, recursos humanos. Aqui na Febrafare e na Farmarcas estou há 7 anos e meio. E quando lá atrás eu falei, vou fazer psicologia, já veio de um desejo muito grande de entender mais sobre desenvolvimento humano, o impacto da criação, né, do comportamento, do contexto no desenvolvimento de cada pessoa. Já veio para eu fazer psicologia. E quando eu descobri, fazendo estágio ainda, que eu descobri recursos humanos, eu falei, uau! Se apaixonou. Me apaixonei justamente porque é uma oportunidade de gerar mais impacto em mais pessoas ao mesmo tempo do que estando somente em consultório. Sim. Eu entendi que gente é a vida de um negócio. Então, sim, não existe... quer dizer... Pode ser até que exista ainda um RH que ainda não entendeu a potência que pode ser na estratégia e na sustentabilidade do negócio, né? Muito se fala sobre, RH abraça a árvore. Quem fala isso não entendeu ainda nada, né? Porque o que é uma empresa, um CNPJ? Nada mais é do que muitas pessoas juntas, alinhadas em um mesmo objetivo. Não existe empresa que vai além, existem pessoas que vai além. Eu gosto muito de uma frase do autor Simon Sinek que diz o seguinte: 100% dos colaboradores são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É isso aí. Então, começou o jogo, né? RH é a alma e a estratégia do negócio. Agora, Vivi, eu sei que você é esposa, que você é mãe, sim, que você agora é ciclista, porque estava ali numa trilha. Sou. Conta um pouco da sua trajetória em todas essas áreas. Como que você conseguiu se desenvolver? O desafio, né, da mulher moderna, de estar crescendo profissionalmente e cuidando dos seus queridos, dos seus amores, se cuidando. Como foi isso para você? Como é isso para você? Olha, eu digo que eu tenho a melhor equipe
em casa e a melhor equipe no trabalho. Olha, que Em bênção. casa, nós somos uma verdadeira equipe, um grupo familiar, né, bem organizado. Eu tenho 2 filhas, uma delas, a minha filha mais velha é a Ana, né, a mais nova é a Helena, e a Ana está no espectro autista, então demanda cuidados específicos, né, e nós precisamos nos reorganizar enquanto grupo familiar para atender tanto as necessidades dela como da mais nova, enfim, se estabelecer como família para dar também consistência, previsibilidade para ela. Meu esposo cuida de toda essa gestão da casa, de levar para a escola, Bacana. custos, mercado, médico, e eu trabalho fora, né? Então, a gente brinca que nós somos uma família atípica de muitas formas. Sim. Ser mulher profissional é um desafio grande. Sim. Ser mulher, a profissional que trabalha fora, o esposo fazendo a gestão em casa, é um desafio maior ainda, porque a sociedade não está preparada para uma estrutura que seja diferente. Existe um julgamento muito grande, porque espera-se que a mulher esteja em casa fazendo comida, levando para a escola, cuidando dos filhos, só que estar fora, providenciando essa estrutura para eles, também é cuidar dos da filhos. família, E sim. ser mãe sempre foi o sonho da minha vida, assim, eu nunca sonhei em ser uma grande executiva. Meu sonho era ser mãe, ponto. Que Ponto demais, final. que demais. E quando a gente teve o diagnóstico da minha filha, eu precisei redescobrir, ressignificar a maternidade, porque foi necessário que a minha estrutura de maior solidez, assim, né? Meu marido tinha uma empresa, mas não era tão previsível os ganhos, e a gente precisava ter estabilidade, então por isso que ficou comigo essa parte, o que hoje eu me sinto muito confortável nessa posição. Acho que o que a sociedade, o caminho que a sociedade Dita. não existe regras, né? Existe o que funciona para o nosso núcleo familiar, e minhas filhas também são super bem resolvidas com isso. Nossos tempos, o momento que eu tô junto com elas é sagrado. E foi com o diagnóstico da minha filha que o meu olhar para desenvolvimento humano se potencializou muito. Porque eu entendi que sim, o desenvolvimento humano ele tem capacidade infinita quando os recursos estão adequados. Sim. Quando tudo isso soma na minha trajetória profissional, porque entender que se os recursos estão adequados, a capacidade de desenvolvimento é infinita. Você falou sobre o ciclismo. Sim. Ciclismo e alta performance, para mim, estão intimamente ligados. Assim, eu gosto muito do conceito do atleta corporativo. Porque Bacana. para estar em uma trilha de bike, você tem que saber para onde você está indo, o quanto de energia você tem que ter dormido bem, tem que ter se alimentado bem, ter pausas estratégicas para respirar, para descansar, para reenergizar, para poder continuar o trajeto até atingir o ponto final. Planejamento, disciplina. É importante ter um foco, um objetivo a ser alcançado, ao mesmo tempo que o olhar para o presente é fundamental. Porque se eu pego uma pedra no caminho, não tem futuro, né? Que ótimo, sim. E parceria. Porque ir sozinho numa trilha, a gente vai. Mas se eu tiver, por exemplo, meu esposo é o meu parceiro de vida e de pedal. Então, se nós estamos juntos, a gente vai muito mais longe, de um jeito muito mais leve, muito mais gostoso, um apoiando o outro. Então, e é assim na vida profissional, né? Sozinho a gente não vai em lugar nenhum. Para fazer liderança dentro de uma organização, é preciso fazer isso junto, né? Então, a minha trajetória com liderança começa desde o início, lá há 18 anos atrás eu já atuava em desenvolvimento, comecei com treinamento de integração de novos colaboradores, e ali eu já via que o exercício da liderança, que estava se preparando para receber esse novo colaborador, né, que se preocupava com isso, que tinha intenção nesse processo, o desenvolvimento dos resultados desse novo colaborador na área já eram diferentes do que aquele líder que não se preparava. Olha. Nesses anos eu atuei em diversas áreas dentro dos subsistemas de recursos humanos, atuei em multinacionais do segmento bancário, de telefonia. Aqui na Febrafar e na Farmarcas eu estou há 7 anos e meio. E há 7 anos e meio eu atuo em posição de liderança de alto impacto. Então, acredito também que tenha outra
outro poder, falar de liderança vivendo esta posição, sabendo o quanto é desafiador, sim, estar nesse papel de liderar outras pessoas. É gente cuidando de gente, né? Sim, é gente que quer muito fazer dar certo, mas também tem suas oportunidades de desenvolvimento. Então, falar para líderes, vivendo esse papel também, tem um poder de quem sabe o que é estar ali, né? O lugar de fala. Sim. Você sabe, posso falar um pouquinho Pode, aqui? vai Sabe que nós fizemos um podcast agora recente que falava da liderança que serve, né? E o quanto um bom líder é aquele que consegue transformar suas frustrações em superação, em experiência, em conhecimento, né? E quando você fala da sua trajetória, e o líder não é só o líder corporativo, né? A gente precisa liderar a nossa vida, liderar o autocuidado, o autoconhecimento, liderar de uma forma a servir a nossa família, o nosso coletivo, né? Então, escutando um pouquinho, a gente já percebe isso, o quanto você pegou esse ingrediente, né? De desafios que a vida foi trazendo, de experiências que a vida foi trazendo e transformando em potencial para liderar, né? A empatia, o servir, o fazer com excelência. Parabéns, Vivi. Muito obrigada. Vivi, eu estava aqui só escutando aqui, foi um bálsamo aqui para mim. Primeiro, parabéns, Vivi. Eu acho que para mim, escutar o que você disse aqui e, sem dúvida nenhuma, as pessoas que estão nos assistindo, isso gera impacto real na vida das pessoas. Né? Falou que é a vida como ela é. Né? E para mim, eu te parabenizo porque eu conheço parte ali da tua estrutura, da tua família, né? E eu vejo o quão bonito é a forma como vocês se tratam. Eu conheci ali teu esposo em alguns momentos, em alguns eventos, né? As histórias que eu vejo com as tuas filhas dentro da própria corporação, né? Para mim isso é muito rico e parabéns que você seja uma fonte de inspiração para muitos, né? Que de fato obrigada. você seja um exemplo de uma família, né? Que se ama, que se cuida e que se protege. Parabéns, Vivi. E obviamente, né, quando a gente fala de liderança, eu gosto muito, que é um tema super relevante, e que não é tão simples, né? Às vezes a gente tem muito aquele jargão que a turma usa muito de mercado. E a ideia nossa aqui, quando a gente fala de Bora Voacast, é capturar essa essência aqui, como você trouxe, pegar o coração mesmo. Né? Que sem dúvida isso sim gera vida e muda a vida das pessoas, até como exemplo. Né? Mas trazendo aqui para o nosso mundão corporativo, né? Qual o papel da liderança, de fato, no engajamento real? Na tua visão, como é que isso se estabelece? Edu, falei que eu estou fazendo um mestrado na GV e tenho acesso a muitas pesquisas, né? Uma pesquisa recente da FGV, em parceria com a Flash Benefícios, trouxe um dado que é o seguinte: o motivo número 1 para o engajamento dos colaboradores é a confiança na liderança. Uau! Em contrapartida, um outro dado de uma pesquisa recente também, de final de 2024, da Michael Page, diz que o motivo número 1 para pedidos de demissão é o líder imediato. Então, é um dado que confirma o outro e com consultorias de pesquisas diferentes. E isso nos traz uma esperança, porque se a gente está entendendo que a liderança é o motivo número 1 para quem fica e o motivo número 1 para quem faz, o caminho é um só. É investir na formação dessas lideranças. Liderança bem formada é aquela liderança que conhece o negócio, conhece a história de como que foi configurado até aqui, por que que algumas coisas são assim, por que que algumas coisas são assadas. Sabe quando conhece o tom? Porque tem até uma música de Cidade Negra que diz o seguinte: a vida ensina e o tempo traz o tom. Uau. Fazer liderança é preciso repertório. É preciso repertório de como liderar pessoas, mas é preciso repertório de que negócio é esse que nós fazemos aqui, o que é importante para nós. E por isso que investir na formação de lideranças internas, né, em planejar o desenvolvimento das pessoas. Toda empresa, quando vai, a maioria, né, quando vai fazer o planejamento estratégico, o planejamento tático ali, pensa, a princípio pensa objetivos de faturamento, objetivos de impacto de mercado, mas são poucas as empresas que pensam em planejamento de talentos.
Por quê? Porque se a gente, aqui na Febrafar e na Farmarcas, nós fazemos o planejamento quinquenal. Então, agora em 2025, é o ano 1 de um planejamento quinquenal. A gente planeja os nossos talentos até 2030. Uau. De repente, o gerente de uma área, em 2030, eu estou começando a desenvolvê-lo hoje como um analista sênior, por exemplo. Então, como desenvolver a produção dos talentos? Porque o know-how, que é o know-how interno de conhecimento específico do negócio, que é o que dá o tom para a estratégia, ele está aqui dentro. Eu não posso ir buscar no mercado, trazer uma pessoa e esperar que ela performe plenamente em 3 meses, né? Que é o dito período de experiência. Não existe muito isso, já conhece a cultura da empresa, exatamente. né, Vivi? Quando eu trago um líder do mercado e perdi a oportunidade de desenvolver um talento aqui internamente, de já contratar alguém pensando num potencial futuro de liderança, eu estou perdendo o potencial que a pessoa que veio do mercado vai poder agregar, porque ela não vai poder agregar tudo. Ela está no direito, na licença poética dela de entender o negócio. Né? Que eu diria que um prazo razoável é 1 ano. Então, é um delay de 1 ano que eu poderia estar tendo de impacto. E eu perco o engajamento dessa pessoa que está não gestora hoje, porque ela vai entender que aqui dentro não tem lugar para mim. E aí eu vou dizer o segundo maior motivo de engajamento dessa pesquisa da FGV é oportunidade de crescimento e desenvolvimento. É a oportunidade de entender o quanto a partir do contato com essa liderança e com os recursos que a empresa oferece, essa pessoa sente que está crescendo na vida, né? Quando, pela minha experiência, né, me digam vocês também, quando a gente pergunta o que vocês acham que é o motivo número 1 de pedidos de desligamento, né? Qual é o motivo? Geralmente a resposta é remuneração. Sim. Eu diria que não. Perfeito, eu concordo. Eu diria que não, mas sim. Vou explicar. Não é a remuneração financeira. Perfeito. Porque a remuneração financeira é o vínculo mais frágil que um colaborador pode ter com a empresa. Porque remuneração financeira é a única coisa que outra empresa pode cobrir a oferta e levar o colaborador. É isso aí. Mas é a remuneração emocional. Perfeito. Sim. E a remuneração educacional, as oportunidades que essa pessoa tem de aprender, de adquirir novas habilidades, novas competências. Remuneração emocional, criar um vínculo forte com essa equipe de trabalho, com essa liderança, ter um líder a ser seguido. Isso é remuneração emocional, né? Sim. Isso ninguém tira de uma empresa. É o senso desse pertencimento, então, né, Vivi? Resumindo, Edu, essa pergunta do impacto da liderança no engajamento, o líder é a cultura da organização. A forma como o líder pensa, a forma como o líder se comporta, a forma como o líder toma decisões, quem o líder é. Isso, seja nas suas vulnerabilidades, que é riquíssimo. Que o colaborador entenda que para estar numa posição de liderança não precisa ser perfeito, precisa ser humano, precisa ter a intenção de fazer aquilo muito bem feito, de causar um impacto real, genuíno. Então, isso é o que impacta no desenvolvimento real das pessoas e na sustentabilidade do negócio. Que demais, Vivi. E aí, Silvinha? Espetacular essa conversa, hein? E pensando nos dias de hoje que a gente entende a necessidade de pertencimento, né? Como isso você aí. comentou, esse impacto emocional dá um senso de propósito. Né, o porquê eu tô aqui, né, se eu tô sendo visto, qual a minha relevância dentro dessa empresa. Então isso tudo traz eu acredito, né, traga essa satisfação da pessoa ir pro trabalho. Se ele é mais ele não é visto, é o que você falou, o recurso, o salário no final do mês, você até anda pro lado, você não valoriza tanto. Agora, a remuneração emocional, eu saber que valor eu tenho para essa empresa e que eu estou sendo reconhecido, eu estou sendo visto, acho que é o desejo do coração de todo colaborador, não ser mais Exatamente. Ô, Vivi, vamos entrar aqui numa seara aqui, né, olhando mais o teu papel enquanto gente de gestão, né, em termos de influência de líderes. Né? A pergunta que é, como o RH ele pode inspirar e capacitar líderes para assumirem esse protagonismo no cuidado com as pessoas? Você já deu aqui um spoilerzinho, que você tem ali um planejamento de 5 anos, que você já olha, por exemplo, um gerente pensando num analista que está aqui. Tem algum outro ponto que para vocês ali na Febrafar e na Farmarcas, ou como você, como uma figura de referência nesse papel de liderança, tem para comentar para quem está nos assistindo hoje?
Claro. Edu, o papel do RH hoje, eu genuinamente acredito que é ser um facilitador, um provocador a respeito dos caminhos para o desenvolvimento. Galera, a gente não desenvolve ninguém, a gente não tem esse poder, nem como RH, nem como líder. O papel da liderança, o papel de um departamento de recursos humanos é criar condições para que os líderes se desenvolvam. Assim como a gente espera que eles criem condições para que a sua equipe queira se desenvolver também. O papel do Gente Gestão é criar condições políticas adequadas e em que cada um saiba e tenha clareza do seu papel. E por que eu digo isso? Como facilitadora, né, e até já contando um case de Febrafar e Farmarcas, quando a gente fala desenvolvimento de liderança, a gente precisa olhar para o pipeline. O que é isso? Olhar para qual é o papel de cada um em competências de liderança. Porque não é só o papel de um gestor, né? Um cargo em situação de gestão de pessoas que é um líder. O colaborador não gestor, ele também precisa de habilidades de liderança. Líder de si, precisa entender sobre autorresponsabilização, sobre como são as suas metas de desenvolvimento pessoal, a responsabilidade, prazos, disciplina, tudo isso é habilidade de liderança. O colaborador sendo líder de si, liderando a própria carreira, o gestor dele vai ser um co-participante da construção dessa carreira. Então, é preciso que o colaborador saiba o impacto que ele tem na produtividade do negócio e no desenvolvimento da própria carreira. Não dá para esperar que alguém chega, me desenvolva. Não existe isso, né? Sim. Estou aqui esperando, Silvinha, você vir me desenvolver. Não é bem assim, é preciso ter clareza. Tudo. Eu até brinco que o líder, ele é o motorista do carro de aplicativo. O colaborador é o passageiro. Ele entra e fala: quero me direcionar para tal endereço, e a gente vai apoiando e levando para aquele lugar. Mas se o passageiro não sabe para onde quer ir, não dá para dirigir, porque a gente não vai para lugar nenhum. Entende? Então, e por que eu falo do pipeline? Porque um gestor que é líder de outros, o líder direto de operação, geralmente é um supervisor, um coordenador. Esse líder tem um papel no negócio que ele precisa entender qual é. Ele vai liderar a operação, existem processos a serem seguidos, existem formas de acompanhar a produtividade dessa equipe, que já é diferente de um gerente que lidera os líderes de operação. Esse gerente já tem que ter outra mentalidade, já é entender qual que é a estratégia do negócio, para onde o negócio está indo, quais são as ações táticas que eu vou propor para essa alta direção, para que a gente consiga atingir esse objetivo estratégico. Já é uma outra mentalidade de produtividade, de planejamento, de estratégia, que é diferente, né? Para poder cascatear para essa segunda base. Por que é importante olhar para isso? Porque senão o gerente não tem clareza de qual é o papel dele, atravessa o papel do coordenador, quer microgerenciar o que é impossível, né? Se eu quero produtividade, eu não posso fazer com que o líder queira saber o detalhe do detalhe do detalhe da operação. Então, eu acho que o maior empecilho ali, entrave desse desafio, né? O ponto dificultador do desenvolvimento de um pipeline consistente é o líder que não sabe o seu papel. E ele atravessa o papel do líder de baixo. Não existe gap de liderança acima. Quando existe um gap de liderança, ele está abaixo. Se um gerente não está sendo o gerente, a empresa não vai funcionar sem um gerente. Quem está sendo o gerente? O diretor. E a empresa está sem alta liderança naquela função. Não dá para olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Não. O papel da direção é olhar para o mercado, para os movimentos do negócio, qual que é a mentalidade de gestão de negócio que precisa ter uma alta direção. Para entender os detalhes da operação do dia a dia, da gerência para baixo, cada um no seu olhar. Isso é fundamental. Porque se a gente não tem clareza de papéis, a gente não tem clareza do caminho que a gente está seguindo. Uau! Perfeito. Que aula que você deu aqui pra gente, Vivi. Espetacular. Tô aqui quietinho ouvindo. Você viu pra gente também. Você viu? Muito bom. Muito bom, Vivi. Eu acho que pra nós e pra todo mundo que está nos assistindo aqui. Aproveitem. Sim, isso aqui é um privilégio. Privilégio para poucos. Ô, Vivi,
Vamos lá, Silvinha, eu vou pegar um gancho aqui, eu vou trazer um contexto que eu sei que para você gosta desse tipo, então essa é uma pergunta que eu sei que é sua, tá? Eu vou trazer ela aqui de uma maneira um pouquinho mais, não cuidadosa, mas para que você possa abordar, Vivi, por exemplo, o que funciona mais? Então a gente tem ali, quais modelos ou posturas de liderança você considera ultrapassados ou até tóxicos nos dias de hoje? Isso é complicado às vezes também, né? Porque tem umas coisas meio enrustidas, enfim. Perfeito. Bom, quando a gente fala de liderança e gestão de pessoas, sempre tem muitos preconceitos, muitos conceitos envolvidos, mas via de regra, Edu, Silvinha, 3 tipos englobam todos, né? Existe a liderança tóxica, o próprio nome já É dá pesado, um remúdio, né? assim, Já né? dá um mal-estar. Só que qual que é o principal erro aqui? É a gente achar que a liderança tóxica é aquele gestor que vai estar ali no meio da operação gritando com todo mundo, para todo mundo ver. E você, quando pensa no estereótipo, você com certeza não vê esse líder gritando com as pessoas ali no meio da operação e senta num lugar de conforto de, não, liderança tóxica aqui na minha empresa não tem. E, na verdade, eu convido todo mundo que está nos assistindo a olhar para os traços de comportamento. Porque o que é a liderança tóxica? É um olhar que deixa aquele colaborador desconfortável em uma reunião. É um feedback que vem em tom de ameaça, mais ou menos assim, ó. Já é a 3ª vez esse mês que nós falamos sobre o mesmo assunto. Depois a gente conversa sobre isso. De um jeito que a pessoa fica desesperada só de pensar em ir trabalhar e estar sozinho com esse líder novamente. São só 2 exemplos simples para que vocês entendam que o comportamento ele não é explícito, ele está em traços de comportamento. Então, é importante que quem for olhar para essas pessoas, né, avaliar a liderança da organização, perceba o seguinte, o líder tóxico, ele não vai ter esse comportamento perto de você. Ele vai ter esse comportamento perto de quem é mais frágil, mais vulnerável próximo dele, que é quem? A equipe. Então, qual é o caminho mais seguro para encontrar esses líderes que nós não podemos ter nas nossas organizações? Observem como a equipe deles se comporta próximo a eles. O quanto se sentem à vontade de ter uma ideia. Porque, gente, ninguém tem uma boa ideia se tiver com medo. Então, uma equipe que consegue fazer um brainstorm, que consegue ter uma ideia ruim, sabe aquelas ideias que a gente tem só para tirar da cabeça, para liberar espaço para as ideias boas, de falar besteira, porque é isso, porque a gente precisa rir, se divertir. Observem a equipe, como que a equipe se comporta longe do líder e como que ela se comporta na presença do líder. Esse é um ponto importante. Um outro tipo de líder é o líder transacional. É aquele que comando e controle, praticamente. Assim, eu te dou uma meta, bateu a meta, você fica, não bateu, você sai. Eu diria que esse ainda é um modelo muito presente no mercado, muito, né? O grande varejo, principalmente, assim, tem muita meta para bater, bateu, fica, não bateu, sai. Qual que é o problema? É que esse não é um modelo sustentável. Ele não é tóxico, não faz mal para ninguém diretamente, como o primeiro modelo, mas ele não é sustentável, porque ele não projeta desenvolvimento. Se a gente quer, aí, colegas de recursos humanos e alta liderança que estiver nos ouvindo, o único modelo verdadeiramente sustentável para construir o nosso negócio do futuro é o modelo transformacional, que projeta a inspiração, o desenvolvimento, a liberdade de ser, de pensar, de trazer novidades, de trazer insights, de fazer parte. Uau. Né? É o líder que é inspirador no agir, que foi a pergunta que você fez inicialmente. Um líder lidera por quem ele é, e não por quem ele diz que deve ser. Perfeito. São as atitudes. E se a gente olha direitinho, né, coloca uma lupa nas equipes, a gente vê que a forma como a equipe se comporta é o reflexo como um espelho.
Uau. de quem ele tem de liderança, Sim. em toda a cadeia, de cima a baixo. Uau, Vivi, que demais, hein, Silvinha? Demais. Top, hein? Eu fico pensando, eu trabalho como psicóloga clínica também, sou sistêmica, trabalho muito com família, com estrutura Legal. familiar. E te escutando, eu faço uma associação direta no primeiro ponto que você falou, dos papéis claros dentro da casa. Né? Você falou da sua casa, os papéis estão claros. Sim. Né? Dentro da minha casa, os papéis. A gente já começa a ver uma disfuncionalidade quando dentro do lar, dentro da família, independente de como está a estrutura. Se a estrutura estiver com papéis claros, de quem tem qual função, dos papéis hierárquicos. Eu sou a melhor amiga da minha filha de 12 anos. Não, você é primeiro mãe. Depois, se tudo der certo, e que bom, espero que você seja amiga. Né? Mas o seu primeiro papel de responsabilidade é o papel maternal, né? Então, a gente começa a ver na primeira estrutura ali de origem da família as disfuncionalidades quando os papéis não estão claros, né? E quando você trouxe esse conceito, né? O diretor fazendo o papel do gerente, o gerente querendo fazer gerenciamento do coordenador, você vê que os papéis estão desconstruídos, estão desorganizados. Você não vai ter a funcionalidade devida, né? E quando você traz a questão tóxica, seja por uma manipulação, por uma certa perversidade, ou às vezes porque não tem outro, não sabe ainda fazer de outro jeito, né? Ou da outra forma, eu volto para esse lugar do desenvolvimento, né? Da pessoa buscar essa clareza do seu papel, se desenvolver. Às vezes você não tem intuitivamente, nem deve ser só intuitivamente, né? O quanto você pode buscar essa rede de apoio, estudar mais, sentar para tomar um café, assistir o podcast da Vivi. Bora voar! Né? Mas busque esse recurso, né? Para que você se desenvolva e se aproprie mais do seu papel e faça com coragem, né? Faça com excelência. Que legal. Estou tendo aqui bom demais, uma uma aula. mesmo. Ô, Vivi, que demais. Estamos chegando ao final. Aí sim, mas é uma mesa de coração, Vivi, que demais. É sempre muito bom ter essa conversa com você. Assim, já te falei algumas vezes em outros programas nossos o quanto é bom ter você com a gente, né? O quanto você agrega valor nas nossas conversas, não só para nós, mas principalmente para quem está nos assistindo. Tem o privilégio de ter acesso a um conteúdo tão relevante quanto o que você tem e transmite para todos nós. O que dá vontade de um gostinho de quero mais, né? Mais. De convidar a Vivi, você prepara, ainda tem A muito Vivi já tempo. está querendo sócia aqui já da operação. Ela tá com Na lugar próxima, cativo. a gente já vai programar outras conversas aqui, tem muito conteúdo legal. Ô Vivi, você já sabe, a gente mantém um padrão nosso, sempre no finalzinho do nosso programa, a gente pede para que você, como uma mensagem final, né? A gente sempre pede para você olhar para aquela câmera e mandar um recado, seja ali qual for o conselho que você quiser dar, seja para um líder, enfim, o que está no teu coração, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo sobre esse tema de liderança. Fique à vontade. Sim. Bom, com toda certeza, eu já começaria a dizer que dá para fazer, vai dar tudo certo. Quando a liderança começa a olhar e querer genuinamente ter ações direcionadas a provocar o desenvolvimento da empresa, a sustentabilidade desse negócio, geralmente bate um desespero de, nossa, é muita coisa, por onde que começa? E eu diria, começa do mais simples, vamos voltar ao básico. Começa tendo rituais com seu time, rituais de acompanhamento, para entender como estão os desafios da equipe no dia a dia. Se você é um diretor, conversa com seus gerentes, pergunta quais são, como fazer, como é o melhor diretor para esses gerentes. Gerente, pergunta para os seus coordenadores, como é para eles, o que eles esperam de você, peçam feedback. O líder está muito acostumado hoje a dar o feedback para a equipe, mas para a gente se desenvolver, a gente tem que receber o feedback. Como é o melhor líder para esse time especificamente? Tenha rituais de acompanhamento, não só de demanda, mas de como seu time está se sentindo, o quanto ele está... Tem um conceito que chama quiet quitting, que é a demissão silenciosa. A demissão silenciosa, ela fala justamente do colaborador que se desconectou emocionalmente do emprego. Ele está ali
fazendo o que tem que ser feito para não ser mandado embora, mas ele já está olhando outros empregos no mercado, esperando só conseguir para poder pedir demissão. E mais de 70% nas últimas pesquisas, em 2024, mais de 70% do público entrevistado disse que estava em quiet quitting. Olha. Ou seja, imagina você, líder, chegar amanhã na sua empresa e 70% da sua equipe pede demissão. Você não tem mais uma equipe, esse negócio precisa fechar as portas até se reestruturar e talvez nem se reestruture. Então, olhar para o quanto cada um dos seus colaboradores hoje está conectado com você é olhar para a sustentabilidade do negócio, é entrega de resultado, é produtividade. Você não vai entregar o seu planejamento desse ano com 70% a menos das pessoas. E aí eu deixaria aqui uma provocação. Se você, líder que está nos assistindo, tivesse que responder com certeza, você saberia dizer quem do seu time está conectado emocionalmente com a empresa, com o valor do trabalho ou não? Com quem você pode contar para entregar os desafios até dezembro de 2025, você saberia dizer? Eu ficaria com essa provocação e eu desejo genuinamente que a resposta de vocês seja sim ou não, mas vou começar a olhar para isso agora. Ótimo. Demais, Vivi, aí sim, Muito Vivi, bom, espetacular. muito bom. Olha, Vivi, mais uma vez, muito obrigado. Como sempre, uma aula aqui para todos nós, né? Super enriquecedor, né, Silvinha? Ter você aqui com a gente, assim, a bagagem que você traz, a experiência que você já viveu e tem vivido como uma alta gestora, como diretora de uma empresa tão grande e compartilhar com o coração tão aberto de uma maneira simples e gostosa, principalmente para a gente gerar vida na vida das pessoas, né? Impactar, transformar outras pessoas, outras empresas através daquilo que você tem vivido, seja na sua família ou no mundo corporativo. Vivi, parabéns, né? Continue voando alto. Quero super agradecer. Para a gente manter o nosso padrão aqui da nossa frase, eu tentei aqui montar uma frase aqui para contextualizar. A liderança que transforma é aquela que consegue se conectar com seus colaboradores e, ao mesmo tempo, fazer com que os seus colaboradores conectem-se com você. Então, eu gostaria de fechar aqui o nosso... A inspiração aqui foi na Vivi. Vivi, muito obrigado mais uma vez por esse tempo com a gente. Pessoal, eu quero agradecer a vocês que assistiram esse programa. Então, eu quero fazer um pedido para você. Compartilhe, comente, né? Não deixe ali de enviar esse programa. Influencie. Nós estamos nas redes Instagram, YouTube, Spotify. Então, assim, desculpa ninguém tem. Um tema super relevante. Então, ó, bora voar, gente. Muito obrigado. Voar. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.